O que conecta cada um de nós? O que nos faz iguais, apesar de nossas diferenças? Qual é esse elemento que une todos nós? A vida. Bem-vindo ao Hospital Moriá. Aqui, nós sabemos que é isso que importa. Uma infraestrutura moderna, equipamentos de ponta, inovação e um cuidado todo especial. Aqui, nossa equipe entende do que faz. Cirurgias de alta complexidade e minimamente invasivas são a nossa especialidade. É tecnologia, experiência e conhecimento que transformam vidas. Nós somos um corpo médico apaixonado pelo que faz. De um jeito novo, diferente, um jeito surpreendente de cuidar de você. É pela vida que o Moriá trabalha. É através daquilo que a gente faz melhor. Hospital Moriá. Medicina. A gente entende, a gente faz. Boa noite a todos. Estamos começando mais uma reunião ordinária do Instituto da Próstata do Hospital Moriá. Hoje com duas palestras bastante esperadas por todos os colegas. Queria agradecer a presença de todos aqui no auditório, a todos os colegas que estão nos acompanhando pela internet nesse momento. E para começar nossa reunião, sem me prolongar mais, eu queria apresentar a primeira palestrante, que é uma professora reconhecida internacionalmente, a professora Kátia Leite. A professora Kátia é professora associada do Departamento de Cirurgia da disciplina de Urologia da Universidade de São Paulo. Ela é presidente eleita da Sociedade Brasileira de Patologia e conselheira internacional da Sociedade Internacional de Uropatologia, a ISUP. Também é chefe do nosso Laboratório de Investigação Médica, o LIN 55, na Universidade de São Paulo. E é presidente do Conselho Técnico Científico do Laboratório Genoa, que é o laboratório de patologia oficial aqui do Hospital Moriá. A Kátia vai falar para a gente sobre um tema de grande interesse dos urologistas, que é o que fazer nos casos de diagnóstico de PIN e ASAP nas biópsias de próstata. Kátia, obrigada pela presença e você tem meia hora aí para falar para a gente. Obrigada. Obrigada pelo convite. Eu não achei que era assim, eu achei que era uma coisa mais íntima. Então, obrigada pela presença de todos. A gente vai falar, mas a gente fala de uma maneira geral dessas lesões que, óbvio, interessam mais aos urologistas, mas é interessante saber, né, porque as lesões prostáticas, elas são, como a neoplasia de próstata é uma lesão muito frequente, a gente sempre tem algum parente ou amigo, etc., que vem com algum questionamento e, eventualmente, vocês vão encontrar um diagnóstico desse tipo. Então, é interessante a gente saber o que é, né? Então, a gente vai começar pela neoplasia intraepitelial prostática. Então, essa neoplasia intraepitelial prostática seria o carcinoma in situ da próstata, né? Então, hoje a gente quase não chama nada carcinoma in situ, né? E tudo virou, a nomenclatura virou neoplasia intraepitelial. Então, tem o do colo uterino, etc. E na próstata é a neoplasia intraepitelial prostática. Ela foi descrita aqui pelo McNeil e o Bostwick, que é lá da UCSF, em 1986. E nessa ocasião, e desde essa descrição, a possibilidade de um câncer numa rebiópsia chegava a 35%. Então, por isso que o interesse era muito grande, né? Então, ela é uma lesão pré-maligna, reconhecidamente pré-maligna. Então, se você faz uma biópsia e não encontrou o carcinoma naquela ocasião, isso então significava que o câncer você ia encontrar em 35% das vezes na rebiópsia. Com o decorrer dos anos, houve uma falta de reprodutibilidade em relação ao PIN 1 e 2. Difícil essa bolinha, né? Aqui do PIN 1 e 2 e o 3. Então, a classificação reuniu o 1 e 2 como de baixo grau e o 3 como de alto grau, né? Então, a nova classificação ficou de baixo grau e alto grau. Como a baixo grau não havia essa correlação muito com carcinoma, né, então os patologistas deixaram de diagnosticar. Então, se a gente vê uma neoplasia intraepitelial de baixo grau, a gente não escreve no laudo, né? Então, você passou a escrever só de alto grau. Então, o que chama é high grade PIN, né? Então, essa é a nomenclatura. Então, a gente tem várias morfologias, né? Isso é interessante para os patologistas. Então, você tem algumas morfologias que você deve reconhecer, mas elas não têm nenhum significado em você encontrar mais ou menos o câncer numa rebiópsia.
Qual a incidência dessa lesão, que a gente vai encontrar dessa lesão? É mais ou menos 9%, então, dos casos de biópsia, e mais ou menos 30% nas RTUs. Quando você encontra um PIN, é adequado você colocar toda a próstata para estudar, para ver se você não está deixando passar um tumor infiltrativo junto. E se você for em estudo de autópsia, em até 80% das vezes você vai encontrar essa lesão. Ela precede o câncer mais ou menos 10 anos, 5 ou 10 anos, então ela vai demorar muito para evoluir e nem sempre ela vai evoluir para o câncer invasivo. Esse é o problema do PIN, tá? E existe, assim, uma maior incidência naquele grupo que tem maior incidência de câncer de próstata invasivo mesmo e onde o câncer invasivo é um pouco mais agressivo, que são os negros. Então, os negros têm mais do que os caucasianos e têm mais do que os asiáticos. Existe uma correlação em relação à idade, então se você vê os pacientes por volta dos 50 anos, você vai ter mais ou menos 15%, isso aqui vai aumentando, e se você, nos indivíduos entre 80 e 90 anos, 70%, se você for examinar a próstata desse indivíduo, ele vai ter essa neoplasia intraepitelial de alto grau. Tá? Então essa é a incidência dela. E a comprovação que ela é um pré-câncer invasivo, né? Então ela é uma fase anterior ao tumor infiltrativo, está na identificação das alterações moleculares. Ela já tem uma série de alterações moleculares que depois você vai encontrar no câncer e depois o câncer vai ter outras associadas. Então, o câncer ainda tem outras alterações moleculares, mas você já vê que ela já tem algumas características que possibilitam esse aumento do crescimento, essa atipia celular, etc., que vão depois propiciar ela invadir e se tornar um câncer infiltrativo. Então, a gente tem algumas delas que são muito, muito comuns. Isso aqui, mesmo com o refinamento dos estudos morfológicos, nas publicações mais recentes aqui de 2019, você vê que você tem essas alterações e elas vão se acumulando até você ter o carcinoma infiltrativo. Então, isso se repete na literatura. E qual é a possibilidade de você encontrar, então, se ela é um tumor pré-invasivo, né, como um carcinoma in situ, como em qualquer outra como em qualquer outro órgão que você tem, qual é a chance de você ter um câncer na rebiópsia? Então, isso aqui é uma literatura de 2003, e esses números eram assim, de 1/4 a 50%, se você fizesse uma rebiópsia, você ia encontrar o carcinoma invasivo. Então, existia uma recomendação que, num período mais ou menos de 1 ano, você fizesse uma rebiópsia e nunca somente naquela área que o patologista deu. Eu vi um PIN lá no ápice direito. Você tinha que fazer a biópsia randomizada, porque aquilo não significava que você teria o carcinoma invasivo na mesma região que você encontrou o PIN, né? Mas isso aqui foi numa época onde você fazia biópsia incessante, né? Nos Estados Unidos, até muito pouco tempo, 10 fragmentos é considerado adequado para a amostragem da próstata. E hoje a gente não faz mais isso. Hoje a gente faz um número muito grande de fragmentos, a gente retira um número muito grande de fragmentos, acima de 12, em geral 14, 18, 20 fragmentos. Então, essa previsão do câncer infiltrativo, ela diminuiu. Por quê? Porque quando você tem o carcinoma infiltrativo associado ao PIN, você já, numa primeira biópsia, você já vai fazer esse diagnóstico. Então, esses números, eles caíram com a literatura mais recente, com os estudos mais recentes. Isso aqui é um trabalho que nós publicamos há muito tempo atrás já, mas a gente mostra aqui que a gente encontrou nas nossas biópsias, nesse período examinado aqui, 10% de PIN, que é mais ou menos o que a literatura mostra, 9%, 10%. Desses pacientes que a gente fez o diagnóstico de PIN, 37% foram rebiopsiados. E a gente encontrou o adenocarcinoma só em 13%. Tá? Esse número, quando você faz um número grande de biópsia, é a mesma coisa que se eu tivesse feito um primeiro diagnóstico de benigno. Então, assim, eu fiz um diagnóstico de benigno, você continua com a suspeita de câncer de próstata e você faz uma nova biópsia e esse número é mais ou menos esse aqui, é 13, 15, até 19%. Então, você veja que com o aumento do número de biópsias, numa primeira vez, ela deixou de prever tanto o câncer, né? Uma coisa importante, então, na literatura, depois os estudos continuaram, e o que foi observado é quando você tem um número grande de fragmentos positivos para essa neoplasia intraepitelial, isso aumenta a possibilidade de você ter câncer numa rebiópsia. Então, a gente tem aqui alguns números. Por exemplo,
Se você tiver mais de 2 fragmentos positivos para PIN, você tem aqui quase 60% de chance de câncer na rebiópsia, contra 16% se você tiver 1 ou 2 fragmentos só com PIN. Aqui, esse aqui é do Jorge Neto, ele mostra aqui que você vai ter 40% se você tiver 4 fragmentos comprometidos por PIN. E esse outro autor, se você tiver mais ou igual a 4, esse número também vai ser, ou mais que 50% dos fragmentos comprometidos por PIN, esse número é 1/3 de você encontrar um câncer na rebiópsia. Então, diminuiu, mas agora você tem que chamar atenção, prestar atenção no número de fragmentos positivos. Talvez se a gente der 6, 7 fragmentos positivos, esse indivíduo deve ser melhor estudado ou melhor acompanhado, né? Isso aqui é a mesma coisa, esses são alguns dados com biópsia de saturação, 1/3, né? E aqui a mesma coisa, quando ele for unifocal é 9%, quando tiver mais do que 2 fragmentos positivos, você tem 30% de chance já de encontrar o câncer. Esse aqui também é uma literatura um pouco mais recente do que a gente publicou no passado, e mostrando, então, que esse número de fragmentos positivos é importante nessa previsão. E, além disso, do número de fragmentos positivos, é a distribuição deles. Então, se ele for multifocal e bilateral, isso aumenta mais ainda essa chance de câncer na rebiópsia. Agora, o patologista tem que ter cuidado, né? Porque algumas alterações, algumas características da própria próstata, né, das glândulas ali na próstata, elas podem mimetizar o PIN, né? E isso a gente tem que estar sempre atento. Então, por exemplo, as glândulas da zona de transição, aquelas que vocês chamam como base e vocês biopsiam essa região, isso a característica dessa glândula, ela é mais proliferada, ela tem dupla camada de célula, etc. Então, a gente tem que prestar atenção. Isso não é PIN, é uma característica da glândula. E outra coisa é a glândula do indivíduo jovem, sabe? A gente, olhando a próstata, a gente sabe a idade do indivíduo. Você começa a olhar as lâminas de próstata e fala, esse cara tem 52 anos. Aí você vai olhar, tem 52 anos. É aquela glândula feliz, sabe? Alegre, cheia de testosterona. Então, isso também é. Então, a glândula do paciente jovem, ela também pode confundir o patologista e o patologista achar que aquilo é um PIN e não é. Agora, outro conceito que é bastante importante. Então, a gente tem esse do PIN, né? Muito desse PIN que a gente deu no passado, e a gente mostra até uma daquelas figuras lá da publicação original do Bostwick, do McNeil, a gente chamava eventualmente de PIN florido, que é aquele PIN bem feio, assim, sabe? Com bastante pleomorfismo celular, uma característica muito grosseira da célula, etc. E a gente fala, nossa, um PIN florido. Então, isso a gente mudou a nomenclatura. Isso agora chama carcinoma intraductal. Isso tem uma conotação completamente diferente do ponto de vista prognóstico. Então, isso vocês têm que prestar atenção. E mesmo quando ele vier acompanhando um câncer invasivo de baixo grau, por exemplo. Então, quais são os diferenciais que a gente tem aqui? Junto com o PIN de alto grau, a gente tem um carcinoma que chama PIN-like, que é bonitinho, é raro, mas é muito interessante, o patologista tem que saber, e vocês, quando receberem esse diagnóstico, também é interessante. O carcinoma intraductal e o carcinoma ductal propriamente dito, que é o carcinoma invasivo. Esse carcinoma PIN-like, ele foi descrito aqui pelo Epstein e pelo Távora, o Fábio Távora, que é brasileiro, cearense, um patologista brilhante, colega nosso. E quais são as características? Ele parece um PIN, mas ele é invasivo, ele é infiltrativo. Mas ele parece que é um PIN que você está olhando lá, né? Se você não prestar atenção, você vai achar que aquilo é só um PIN. Só que esse PIN, que não tem aquela atipia nuclear brutal, esse carcinoma PIN-like, ele é diferente do carcinoma intraductal. Ele tem um prognóstico melhor. Ele funciona como um Gleason 6-3+3, um ISUP1. Tá? Então, quando a gente der esse tipo de diagnóstico, olha, é um carcinoma PIN-like. Então, ele é um tumor bom, tá? Ele é um tumor com bom prognóstico. E o carcinoma intraductal? O carcinoma intraductal é sinal de pânico, tá? Sinal de alerta. Ele é uma lesão que está relacionado a tumores de alto grau, não confinados e que vão até progredir bioquimicamente, etc. Existe agora, vai sair uma publicação do Dr. Delahunty, que é um patologista neozelandês, e a gente vai escrever junto esse artigo, né, por benemerência dele, e incluir a minha opinião junto. E a gente ele propõe que isso seja tratado
até como um carcinoma invasivo, mesmo que você não veja na biópsia que tenha o carcinoma invasivo. Se você tem um carcinoma intraductal, isso está relacionado a um carcinoma de alto grau, então ele deve ser tratado de uma maneira já curativa, porque isso significa que ele tem uma neoplasia de alto grau, que em algum lugar você vai encontrar. Tá? Então, ele é um tumor caracteristicamente já de alto grau, ele já tem alterações moleculares bastante importantes do carcinoma invasivo, e a principal delas é o PTEN, que está relacionado ao carcinoma invasivo de alto grau e que tem uma possibilidade de evolução para a progressão da doença e metastatização, etc. Você vê que ele está relacionado com fatores de agressividade, né, quando você encontra o carcinoma intraductal mesmo, e você vai encontrar o carcinoma intraductal em mais ou menos 14% das biópsias e em 30% das prostatectomias radicais. E o mais importante é critério de exclusão de vigilância ativa. Então, você tem um Gleason 6, 3+3, 2 fragmentos positivos. Aí eu falo, você tem junto aqui um carcinoma intraductal, sai da vigilância ativa e faça o tratamento curativo, porque ele vai ter um câncer mais agressivo do que aquele que a gente está vendo lá. Aqui, então, é essa associação. E o carcinoma ductal? Aí você tem aquele lá é o carcinoma intraductal, ele ainda não invadiu. Você vê que ele tem célula basal, ele não está invadindo o estroma, ele não é um carcinoma invasivo. Agora você tem outro tipo, que é o carcinoma ductal. Então, o carcinoma ductal, por definição, ele é Gleason padrão 4, né? Então ele vai ser 8 ou mais, né? Vai ser um ISUP 4 ou 5, e ele tem todas as características de uma progressão rápida e um mau comportamento. Então, o carcinoma ductal é um tumor que tem uma agressividade importante, e a gente está frisando isso. E existe uma outra coisa que a gente está colocando no laudo também. Por definição, o padrão 4 de Gleason, ele é cribriforme, né? A arquitetura dele é cribriforme, que é uma peneirinha, assim. Então, ela é uma glândula cheia de buraquinho, assim, que a célula está crescendo para dentro dessa glândula, por definição. Mas quando ele for cribriforme grande, isso significa que ele tem esse padrão ductal, e o cribriforme grande está relacionado com mau comportamento, tá? Então, a gente vai escrever isso aí no laudo, e você vai saber que esse tumor é um tumor mais agressivo. Agora, o ASAP, né? Então, agora isso aqui, então, é Atypical Small Acinar Proliferation. O que é isso aqui? PIN é uma entidade, tá? É um carcinoma in situ. ASAP, o que é? ASAP é uma nomenclatura que a gente deu para dizer o seguinte, ó, eu estou vendo aqui um negócio suspeito, deve ser câncer, pode ser câncer, mas eu não consigo fechar o diagnóstico. Eu não tenho parâmetro morfológico suficiente para fechar o diagnóstico. Então, o que pode ser isso aqui? Você pode ter todos os mimetizadores de câncer, que são muitos, né? Então o patologista tem que lembrar de todas as alterações que podem mimetizar, ó, parece um câncer, mas não é, né? Então, e tem outras alterações. Além da mimetização, você tem um tumor e você não pegou ele no âmago ali, você pegou ele meio de periferia. Então, você pegou 2, 3 glandulinhas ali. Aí você fala, essa glândula está esquisita, mas eu não consigo falar que isso aqui é câncer. Então, aí a gente vai para esse diagnóstico de ASAP. Então, é suspeito, mas não tem o parâmetro para fechar o diagnóstico de câncer. Mas veja que isso aqui não é uma entidade, tá? Então, é uma alteração, uma morfologia que o patologista está vendo, mas que ele não consegue fechar o diagnóstico de tumor. Então, ele é completamente diferente. Então, tá vendo? Esse aqui é um grupinho de glândulas que você está vendo, mas só tem isso aqui. Ele fez 18 fragmentos, ele tem 50 anos e tem esse grupinho de glândula aqui. Isso aqui é tumor ou não é tumor, né? Então, às vezes vem assim, ó, vem 2 glandulinhas aqui, né? Então, você fica nesse dilema aqui. Se você não conseguir fechar, você vai falar que aquilo é provavelmente suspeito, mas eu não estou conseguindo fechar o diagnóstico de câncer. Você pode ter isso aqui numa variável, a incidência dele, mas essa meta-análise, o que a gente tem na experiência nossa também, é mais ou menos 5% das biópsias você vai fazer esse diagnóstico de ASAP. E aqui aqui é importante, ó. Quanto que você vai ter de câncer na rebiópsia? Na rebiópsia. Esse aqui você vai ter bastante.
Então, esse aqui você vai ter que rebiopsiar, ou você vai ter que fazer uma ressonância e fazer a rebiópsia, porque isso aqui, eu falei, olha, tem alguma coisa errada aqui. Eu não tenho lesão suficiente para fechar o diagnóstico, mas deve ter alguma coisa. Então, você deve rebiopsiar. E aí, esse número de câncer na rebiópsia é mais ou menos isso aqui. Nessa literatura aqui, foi de 17% a 60%, mas a média, mais ou menos, 40% numa rebiópsia você vai ter esse diagnóstico de câncer na rebiópsia. Esse aqui é um trabalho que a gente fez, que faz parte daquele lá. Então, a gente fez a mesma coisa. Então, aqui, a gente fez diagnóstico de ASAP e o adenocarcinoma na rebiópsia, 44% de encontro do carcinoma. Aqui é quanto que o tumor foi biopsiado. Foi rebiopsiado, ele sofreu a biópsia, ou pelo menos fui eu que vi a biópsia. Em 60% das vezes, o indivíduo fez a nova biópsia e em 43%, 44% veio câncer na rebiópsia. Tá? Assim, eu tenho o atrevimento de, quando eu acho que é câncer e eu não consigo fechar, eu sugiro uma nova biópsia. Tá? Então, é um atrevimento, né? Mas é uma sugestão. É só para dizer que, olha, né? Eu acho que o gato está lá em cima do muro mesmo, mas então, vamos ver, está no telhado, né? O que a gente pode fazer para evitar uma rebiópsia? É fazer a imunohistoquímica. Deve fazer? Deve. É barato, é fácil, você não vai agredir o doente de novo e você tem uma chance de fechar esse diagnóstico. Então, são duas características. Uma é a presença das células da camada basal, que a gente vê aqui, né, nessa glândula normal, e a gente não vê aqui nessa glândula tumoral. E essa aqui é a expressão da racemase, nessa outra foto, que ela está presente no câncer e não está presente no tecido benigno, só que ela também pode acontecer em várias situações benignas também. Por isso que eu nem peço essa racemase, eu não gosto desse marcador. Eu só peço os marcadores da célula basal. E se você fizer isso, em quantos casos você vai resolver? Né? Então, tudo bem, eu pedi para fazer, a gente vai fazer a imuno, e daí? Como é que vai ficar? Em 70% das vezes a gente resolve esse caso, em 30% permanece esse diagnóstico de suspeito. Então, vocês vão ter que fazer uma nova biópsia, talvez uma ressonância para guiar essa biópsia, etc. E aí, se você fez esse diagnóstico baseado na imuno, olha, eu tinha lá um fragmento positivo, né? E assim, quer dizer, suspeito, aí eu fiz a imuno, aí eu dei o diagnóstico de câncer. Isso aqui também é estatística nossa, todos os casos do professor Miguel Zruge. O que a gente viu aqui? Esses casos aqui da prostatectomia radical são aqueles casos onde eu fiz a imunohistoquímica contra os outros que eu não fiz, né? Então, no mesmo período de análise aqui. Então, qual é a característica desse tumor aqui? Ele é um tumor mais benigno, né? Então, aqui ele tem a média do Gleason era 6, o volume do tumor era menor, né? Só que o estadiamento não mudava e nem as margens cirúrgicas. Então, apesar dele ser um tumor mais, do ponto de vista, assim, mais favorável do ponto de vista prognóstico, tanto a margem quanto o estadiamento era mais ou menos semelhante quando eu tinha feito esse diagnóstico baseado na imunohistoquímica. O que a gente pode fazer ainda, né? Então, o outro marcador que é interessante você fazer, além dos marcadores da célula basal, é essa expressão do ERG, né? O ERG é um fator de transcrição, e essa é uma das alterações mais precoces que o carcinoma de próstata sofre, né? Que é essa translocação TEMPRESS-ERG. Então, esses dois genes, eles estão no mesmo cromossomo. E existe uma quebra desse cromossomo, e os dois genes se encontram. Só que esse TEMPRESS, ele tem um elemento de resposta ao andrógeno. Então, quem manda ele transcrever é o andrógeno. Então, ele começa... agora ele está junto com esse ERG, que é um fator de transcrição, que estava longe, né? Então, na hora que eles se juntam, o andrógeno manda transcrever o TEMPRESS e junto o ERG. Então, você tem um aumento da transcrição desse fator de transcrição que vai fazer a célula proliferar, que é o ERG. E você pode identificar essa superexpressão usando imunohistoquímica também, que é bastante barata. Isso aqui só para uma novidade, né? É o diagnóstico depois baseado na biópsia target mesmo, né? Agora com o uso da ressonância magnética, né? Então, o que você tem que fazer?
ele acha que você não deve fazer uma rebiópsia precoce quando você tiver esse diagnóstico de ASAP, você pode esperar, né? Porque você o câncer, se você detectar, ele não é clinicamente significativo, e se você fizer a target, ela vai ser mais eficiente que a randomizada mesmo. Mas ele desaconselha a você fazer muito perto. Pode dar 1 ano, alguma coisa assim de intervalo, e fazer essa nova biópsia, e aí baseado, então, na ressonância magnética. Agora, quando eu falar que é o ASAP, aí você vai naquele lugar que a gente falou, porque pode ser esse tumor que a gente pegou de cantinho, né? Se você pegou, a agulha pegou 2 glândulas e ele está um pouquinho mais para lá. Então, aí você satura nessa região onde a gente identificou o ASAP. Então, era isso, gente. Muito obrigada. E desculpa o assunto árduo. Brevemente abrir para 1 ou 2 perguntas da plateia. Alguém quer perguntar alguma coisa, colocar alguma situação? E só voltando nessa última questão, Cátia, que seria a pergunta que eu te faria, se a gente hoje já pode subclassificar esses casos de ASAP, porque eu sempre tive esse sentimento de que na rebiópsia a maioria dos tumores são de baixo grau, potencialmente candidatos a uma vigilância ativa, e eu sempre tive o sentimento de não rebiopsiar de imediato. Uhum. Os dados que você mostrou corroboram com essa visão, porque mais de 90% dos casos, quando operados, acabam tendo um tumor localizado, que é o que acontece com os casos que fazem vigilância ativa mesmo. Hoje a gente, com a imagem disponível, com marcadores moleculares, tem uma segurança muito maior para acompanhar esses casos e, de repente, eles podem iniciar um processo de vigilância ativa like, mais suave, e mais para frente fazer uma biópsia para ver se realmente é alguma coisa de valor. Eu concordo perfeitamente com essa visão, é isso mesmo. Né? Ele deve ser, ainda hoje que a gente faz, o número de biópsias é enorme, né, por paciente, né? Muitos deles já com exames de ressonância e tudo. Então, se a gente não encontrou nessa ocasião, tudo bem, ele tem lá, deve ter um tumor pequenininho, alguma coisa assim, né, que não foi biopsiado bem na sua região. Mas eu acho que, muito provavelmente, ele é um tumor clinicamente insignificante. A mesma coisa do PIN, né? Daí eu escrevi até, porque eu acho que eu escrevi um editorial aí na Revista Brasileira de Urologia, porque eu acho que a gente deve parar de dar esse diagnóstico. Então, agora, eu dou assim, nossa, eu dou com tanta relutância quando eu vejo, sabe, você vê, quando ele está com algum carcinoma, tudo bem, eu coloco lá no desenhinho, mas também nem falo, né? Mas quando você só tem ele, 2 fragmentos positivos, às vezes eu finjo que não vejo, né? Eu vi, mas eu acho que passou. E às vezes, agora eu estou tirando a palavra alto grau, porque isso é uma coisa que apavora o doente. Já teve assim, o doente recebe, então, adenocarcinoma, Gleason 7, não sei o que lá, e 2 fragmentos, não sei o que, ponto, na linha de baixo. Neoplasia intraepitelial de alto grau, aí ele liga desesperado. Que é esse? Pelo amor de Deus, eu estou com uma lesão de alto grau. O Gleason 7 ele nem ligou, né, que é o carcinoma mesmo. Então, eu acho que só apavora o doente não tem significado nenhum. Né? Então, do mesmo jeito que a gente, como a gente confundia um pouco com o carcinoma intraductal, que agora esse tem que ser chamado a atenção, que ele tem essa conotação prognóstica grande, eu acho que a gente devia, do mesmo jeito que a gente parou de falar do baixo grau, do PIN de baixo grau, a gente devia parar, talvez, de falar do alto grau. Né? Ou falar neoplasia intraepitelial, ponto, presente, ponto. Entendeu? Que aí você sabe, todo mundo sabe, mas psicologicamente, eu acho que o doente não vai ficar desesperado olhando lá, que ele está com alto grau lá, né? O que você vai fazer com esse alto grau? Né? Tenho um tremendo respeito, bem-querer pela Kátia. Às vezes eu discordo um pouco dela. Queria, na verdade, não é tanto dela, mas dos patologistas. Os patologistas têm certeza que o PIN é uma lesão pré-maligna. E os urologistas não têm tanta certeza assim. A gente acompanha os doentes a longo prazo. E peço que, depois de fazer urologia muitos anos, e acompanhar esses doentes por muitos anos, a impressão é que os casos de PIN, a gente depois acaba encontrando câncer, são doentes que já eram doentes de alto risco. Ou seja, já tinham um PSA alto
ele já tinha um toque alterado. A gente, quando continua acompanhando esses doentes, acaba descobrindo o câncer. Não vou realmente entrar em detalhes de números e estatísticas, até porque a Kátia é muito mais competente que eu nessa área, mas eu queria dar a impressão clínica de alguém que mexe com pacientes, que lê, estuda essa área com toda a precariedade que um tosco de um cirurgião tem para poder discutir patologia, mas realmente confesso que eu não tenho tanta certeza de que o PIN tem esse papel tão relevante. E o ASAP, embora o Alberto comentou, e você comentou bem, Kátia, que quando a gente rebiopsia ASAP, muitas vezes tem câncer, mas é um câncer de baixo risco, então não tem problema se a gente não biopsiar. Eu tenho uma opinião um pouco... Os urologistas dizem muito isso. Esse tumor é um Gleason 6, você não precisa diagnosticar. É um tumor bonzinho. Acontece que se eu um dia tiver um PSA alterado e me disserem que eu não preciso fazer biópsia, porque na ressonância é um Pirades baixo, as evidências são de que esse tumor não é agressivo, eu vou querer fazer. Eu prefiro saber que eu tenho um Gleason 6 do que ficar tampando os olhos e deixando o tempo passar. Inclusive porque a gente sabe que tumores, com o tempo, antes não se tinha esse conceito, mas está cada vez ficando mais claro, que tumores progridem também no Gleason, não só em volume. As pessoas mais velhas têm Gleason mais alto. Então, o sujeito de 50 anos que tem um Gleason 6, ele pode, aos 70 anos, ter um Gleason 7, 8 que mata ele. Entendeu? Eu prefiro saber que eu tenho um Gleason 6 e com isso eu vou, mesmo que eu não trate, que eu vou fazer vigilância, vou instituir vigilância num doente que tem Gleason 6, eu sei que ele tem uma pequena bombinha dentro dele, talvez desarmada, mas que, sem querer, alguém pode retirar a trave e aquela bomba explodir, entendeu? Então, eu não concordo muito com o mundo inteiro fala em que a gente não precisa procurar tumor nota 6. Eu acho que a gente deve procurar, com todo o respeito que eu tenho por urologistas, patologistas, etc. Porque é melhor a gente saber que tem alguma coisa esquisita lá, normal, do que dizer que está tudo bem, o doente relaxa, vai embora, não faz mais exames e pode depois ter uma surpresa ruim com o tempo. Vale a pena você fazer imuno, né? É muito diferente se você falar assim, não, é o ASAP, não, era uma glândula, era uma hiperplasia pós-atrófica mesmo, né? Aí você fica tranquilo. Agora não, eu fechei, é um adenocarcinoma Gleason 6, é tranquilo, né? Você vai ficar tranquilo, mas você fez um diagnóstico de câncer, né? Acho que esse paciente deve ser olhado de outro jeito. Né? Concordo plenamente. Imagina se eu ia discordar, né? O professor, meu chefe, né? Quem não discorda sou eu, Kátia. Depois eu sei o que eu ouvi de você. Obrigado de novo, Kátia. Então, dando seguimento para a gente cumprir com o horário correto, eu queria convidar o professor Miguel Cirugi para a segunda palestra. O professor Miguel, como todos já conhecem, dispensa essa apresentação, é professor titular de Urologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O professor Miguel é pós-graduado da Universidade de Harvard, em Boston, nos Estados Unidos. Como não dá para citar todos os títulos dele, sim, diretor do Hospital do Instituto da Próstata do Hospital Moriá, eu prefiro só destacar os dois principais títulos com que ele tem preferido ser lembrado atualmente, que é pai do Dr. Vitor Cirugi e do Tomás Cirugi. Boa noite a todos. Eu agradeço a presença de todos vocês. Hoje eu fiquei surpreso, realmente tem bastante gente aqui. Eu ouvi falar que tem bastante grande de médicos nos acompanhando pela internet. Eu queria, se isso representa uma coisa boa, eu queria atribuir esse mérito a 3 pessoas que dirigem essa instituição com denodo, com comprometimento, com qualidade, o Dr. Eunício, o Dr. Alexandre Teru e o Guilherme. Eu acho que o Hospital Moriá está despontando como uma grande instituição no Brasil. Ele já faz parte dessa constelação de estrelas brilhantes que tem no Brasil. E o Moriá está cada vez sendo mais reconhecido por isso. E o Moriá tem uma característica que eu queria enfatizar não só para os médicos, mas para aqueles que nos acompanham pela internet. Eu vejo cada vez mais os hospitais valorizarem pouco os médicos. Cada vez mais os hospitais valorizam menos os médicos. Os médicos têm sido colocados à margem de todo o processo de decisão, à margem de todo o processo de funcionamento dos hospitais, infelizmente, públicos, hospitais privados, filantrópicos. E
Isso realmente está criando uma certa insatisfação entre os médicos. Esse processo de participação médica é muito importante para manter a quintessência da ação médica, que é o humanismo, é a compaixão, é a solidariedade, é a empatia. E os gestores são muito duros e estão acabando com esse processo que é muito importante. O Moriá valoriza os médicos. Os médicos que estão aqui foram trazidos para cá porque tinham valor, são prestigiados pela diretoria, são prestigiados a todo momento pelo Dr. Teruya, que apoia esses médicos, ouve os médicos, de modo que eu queria enfatizar e cumprimentá-los por isso. Eu vou falar de câncer de próstata. O câncer de próstata ele é bastante comum e é por isso que ele tem uma relevância tão grande. De cada 9 homens, um vai ter câncer na próstata. Muita coisa isso. De cada 9 amigos, que cada um de vocês que estão sentados aqui tem, um vai ter câncer na próstata. Mesmo risco que uma mulher tem de ter câncer na mama. Mais ou menos o mesmo risco. Para cada 8 a cada 9 mulheres vão ter câncer de mama. De forma curiosa, a próstata era uma glândula que era ignorada até a Idade Média. Vejam essa pintura, esse quadro de Leonardo da Vinci. E ele, nesse quadro, o que eu queria mostrar é que a próxima glândula, que para quem não é médico, está na base da bexiga, todos vocês sabem, produz o sêmen. E para aqueles que são médicos, eu queria mostrar essa curiosa figura, no qual Leonardo da Vinci mostrou que do cérebro saía um pequeno canal que descia junto do canal medular até a região genital, e ele achava que o sêmen vinha do cérebro, e que na hora do orgasmo, aquele líquido vinha do cérebro e era expelido para fora. Ele desenhou esse canalzinho nessa figura, e de forma curiosa, isso ficou registrado na história, e demonstrava que, para a gente, a próstata naquela época não tinha nenhuma importância. E realmente, até o início do século XX, não existia quase câncer de próstata. De lá para cá, nos últimos 100 ou 120 anos, esse câncer passou a aparecer de forma cada vez mais frequente nos homens e agora passou a ter uma grande relevância clínica. Existe um aspecto muito importante. Quando o PSA foi desenvolvido, se passou a fazer screening de PSA na década de 80, surgiram muitos casos de câncer de próstata porque o PSA ajudou a identificar esses casos. Houve uma depressão desse reservatório, ou seja, homens que estavam andando pelas ruas com câncer de próstata eram identificados, foram sendo tratados, e esse pool de homens começou a diminuir, e a incidência, no fim do século XX, de câncer de próstata diminuiu um pouco. Em 2011, a US Task Force, que é um órgão do governo americano, emitiu uma norma, uma sugestão para que os médicos parassem de dosar PSA nos homens. Eles concluíram que o PSA muitas vezes dava alta, o sujeito não tinha câncer, fazia uma biópsia, se desgastava. Muitos homens tinham um câncer que não era agressivo e os médicos faziam tratamentos agressivos. Então eles soltaram essa norma achando que não se deveria mais dosar PSA nos homens. Nos Estados Unidos, essa regra foi realmente adotada por muitos clínicos, e o que aconteceu foi que o diagnóstico de câncer de próstata diminuiu, o número de casos diminuiu, mas os urologistas fizeram uma previsão. Essa ideia de não fazer PSA em ninguém ia deixar de identificar casos de câncer grave, e isso ia produzir, em alguns anos, um recrudescimento desses casos de câncer avançado. E é exatamente isso que aconteceu. Agora, em 2019, se demonstrou que se fez menos PSA nos últimos 5 ou 6 anos, e o diagnóstico de câncer metastático, M positivo é câncer com metástase, aumentou em 30% na hora do diagnóstico da doença. Ou seja, nos últimos anos, cresceu em 30% o número de homens que têm câncer já com metástase, câncer avançado. E só para vocês entenderem o que significa isso, um câncer de próstata descoberto dentro da próstata é altamente curável. A gente cura 80% a 90% dos casos quando ele está dentro da próstata. Um homem que vem com tumor fora da próstata, mesmo que ele não tenha se espalhado, só de pegar os tecidos vizinhos, faz com que esse grupo de homens perca, na média, 9 anos de vida. Esse é um cálculo que se fez nos Estados Unidos,
E isso não é uma coisa insignificante. Perder 9 anos de vida é muita coisa. 9 anos de existência de cada um de nós é um tempo muito, muito valioso para a gente deixar de poder usufruir dele. Então, os homens devem entender que se não fizerem exames periódicos, não procurarem saber se tem câncer, a doença pode aparecer já um pouco mais avançada e isso vai prejudicar a existência dessas pessoas. Como é que se faz diagnóstico de câncer de próstata? Todos sabem, fazendo um toque e um exame de PSA. É assim que os médicos diagnosticam câncer de próstata. Existem indivíduos que talvez tenham mais propensão para câncer e, portanto, deveriam fazer exames mais frequentes. E outros que têm menos propensão para câncer de próstata e não precisariam fazer exame também toda hora. E existe um pequeno truque que eu queria ensinar para os urologistas, e, obviamente, é um aspecto que me parece importante. Nesse estudo, eles pegaram homens que tinham entre 44 e 50 anos, dosaram o PSA e acompanharam esses homens por quase 25 anos. O grupo que tinha só funciona com mulher esse projeto. Coisa mais grave isso aqui. O que eu estava querendo contar é que quando... dá para voltar para trás aqui? Não, peraí. Eu falei mal da Kátia, ela rugou praga, o que aconteceu? De baixo. Tá bom. Quando um homem que tem entre 44 e 50 anos tem um PSA menor que 0,7, a chance de ele vir ter câncer de próstata é muito pequena. É o início dessa curva aqui. É muito pequena, quando ele tem um PSA menor que 0,7 antes dos 50 anos. Se nesse período, entre 44 e 50 anos, ele tiver um PSA de 1,5, vejam que a chance de ele ter câncer de próstata já é de 20%. E se esse PSA for de 2,5 entre 44 e 50 anos, ele tem 30% de chance de vir a ter um câncer de próstata e é um câncer mais grave. Portanto, uma boa forma de a gente saber com que frequência um homem tem que fazer exames de próstata é dosar um PSA antes dos 50 anos. Se esse PSA for menor que 0,7, a gente pode fazer apenas um exame a cada 2, 3 anos. Se ele tiver um PSA maior que 0,7 antes dos 50 anos, a gente deve fazer exames anuais, como todo mundo divulga e preconiza. O que existe de novo no diagnóstico de câncer de próstata? Obviamente, existem casos em que o médico passa a acompanhar um paciente, o PSA começa a se elevar, são feitas sucessivas biópsias que vão dando negativas, isso gera sofrimento e apreensão nos doentes e gera também um desconforto do médico que fica um pouco inseguro, sem saber se o seu paciente tem câncer de próstata ou não. O que eu queria mostrar para vocês é que existem atualmente 2 pequenos truques para a gente poder se aproximar do diagnóstico de câncer de próstata. O primeiro é a ressonância magnética, que já é um exame bastante difundido. Nesse hospital aqui existem indivíduos muito qualificados que fazem esse exame, e o que vocês percebem por esse slide é que quando na ressonância magnética surge uma lesão que tem PIRADS 3, 4 ou 5, os riscos de câncer são significativos, esses doentes devem fazer biópsia. Quando o doente tem um PIRADS 1 ou 2, o risco de câncer é pequeno, esses doentes podem ser só acompanhados. Existe um outro exame que agora está emergindo, ainda não está disponível de forma ampla, mas aqui no Brasil já tem quem faça esse estudo, que é um PET com PSMA, com anti-PSMA, um PET com gálium. Esse PET ele acaba iluminando células de câncer de próstata por ter um radioisótopo ligado a um anticorpo contra o PSMA. E quando se conjuga o PET com o PSMA a uma ressonância magnética, se obtém imagens muito precisas de áreas de tumor na próstata, e isso permite identificar o tumor em indivíduos que têm um PSA subindo e que a biópsia sucessivamente é negativa. De modo que esse exame logo vai se difundir. Nos Estados Unidos ele já é disponível, é muito melhor do que a ressonância simples, é muito melhor do que o simples PET com PSMA. Esse é o PET com PSMA,
ligado à ressonância magnética. Exige um equipamento especial, mas por aqui eu acho que nós vamos começar a identificar com mais precisão aqueles doentes que têm lesão provavelmente relacionadas com câncer de próstata. Existe uma novidade em termos de biópsia de próstata que eu queria enfatizar. Usualmente, o mundo inteiro faz biópsias transretais, feitas Desculpa, deixa eu só perguntar. Como é que eu faço correr a setinha? Consigo, desculpa. Mas, enfim, a biópsia transretal é a biópsia feita na maior parte dos centros específicos no mundo, mas ela tem alguns problemas, principalmente infecção urinária, sepsis grave que leva o doente para uma UTI, chances de óbito que não são raras, mas quando a gente faz biópsia num grande número de pacientes, esses números se tornam significantes. E agora a gente sabe que biópsia é feita em larga escala em qualquer país no mundo. De modo que esse tipo de complicação fez reviver uma técnica, a técnica transperineal. Essa técnica, ao invés da agulha entrar pelo ânus, perfurar o reto para chegar na próstata, ela entra pelo períneo e vai direto na próstata. E a biópsia perineal praticamente se acompanha quer dizer, não tem praticamente infecções que sucedem ao procedimento, a chance de sepsis é zero e não existem mortes descritas por essa biópsia. Ela está se firmando cada vez mais. Eu queria elogiar o Moriá, porque é uma das primeiras instituições aqui no Brasil que adotou essa técnica agora, e aqui nesse hospital a gente consegue fazer biópsia perineal com qualidade, e essa biópsia está sendo revivida no mundo inteiro. A Europa agora começou a fazer em larga escala, os Estados Unidos também começou a fazer. Ela tem vantagens que são muito claras. Ela tem a mesma eficiência que a biópsia transretal, menos complicações infecciosas. O indivíduo só toma antibiótico na hora da biópsia, não precisa tomar uma semana de ciprofloxacina, de algum antibiótico que tem seus inconvenientes. Ela é mais segura e atraente para os pacientes. Ela é boa para tumores da região anterior da próstata, e ela definitivamente é melhor para quem vai fazer uma segunda biópsia. E agora surgiu um estudo, acabou de ser publicado, mostrando que mesmo para quem vai fazer a primeira biópsia, a perineal é mais eficiente do que a transretal. Agora que os médicos conseguem vasculhar melhor a zona anterior da próstata e os bordos laterais da próstata. Quando o tumor é um tumor pouco agressivo, a gente pode fazer vigilância, não tratar os doentes, apenas acompanhar com exames periódicos. Nesse pequeno quadrinho estão especificadas as características de um tumor que é pouco agressivo. É um tumor que não é percebido no toque, quando menos de 30% dos fragmentos são positivos, não tem padrão 4 de Gleason no material, um PSA menor que 10. Esse é um conceito clássico de doença de baixo risco. Esses doentes são doentes que podem ser observados com exames periódicos, e o mundo inteiro faz isso agora, principalmente se são pessoas já de idade um pouco mais avançada. O que eu queria dizer para vocês é que quando a gente classifica um tumor como uma doença de baixo risco, ela nem sempre é de baixo risco. Vejam por esse slide que nesses 5 estudos em que eles analisaram doentes que tinham tumor de baixo risco, mas que foram operados, na cirurgia se encontrou entre 15% e 50% dos espécimes com tumor muito mais grave do que parecia. Aquele tumor que parecia bonzinho, na verdade, um número grande de pacientes era um tumor agressivo. De modo que, simplesmente, a gente se pautar por esses conceitos de Epstein para definir o que é um tumor de baixo risco e adotar vigilância é imperfeito. Existe necessidade de a gente apurar os nossos métodos, e isso está acontecendo. Uma primeira ideia, isso é uma mensagem para os urologistas, quando a gente quer saber se um tumor realmente é de baixo risco ou não, é analisar a densidade do PSA. A densidade do PSA é o PSA dividido pelo volume da próstata. Vejam que, por esse slide aqui, nos doentes que têm lesão Pirades 1 ou 2 na ressonância, se a densidade do PSA é menor que 0,15 ou maior que 0,15, ninguém tem câncer. A biópsia, nem se faz biópsia porque esses doentes não têm câncer.
Quando o tumor tem PIRADS 3, 4 ou 5, quando a densidade do PSA é menor que 0,15, a chance de câncer é menor. Quando a densidade do PSA é maior que 0,15, a chance de câncer aumenta muito. Então, como mensagem para os urologistas, para aqueles que ainda não se deram conta desse estudo, e já existem mais 2, pelo menos, mostrando isso, num doente que a gente faz uma ressonância, ela dá um PIRADS 3, por exemplo, chance de câncer algo como 30%. A gente não sabe se biopsia ou não, medindo a densidade do PSA, a gente pode ir em frente. Se a densidade, o PSA dividido pelo volume, for menor que 0,15, a gente não precisa fazer biópsia. Se for maior que 0,15, a biópsia está indicada. E um outro critério para a gente, obviamente, selecionar doentes que precisam ser tratados, doentes que aparentemente têm uma doença de baixo risco, mas que, na verdade, tem uma doença mais agressiva, é fazendo esse teste, o Oncotype. Ele pesquisa 17 genes que estão associados ao câncer de próstata. Essa pesquisa é feita no material de biópsia, uma biópsia que é negativa, obviamente não permite avaliar, ela não é feita para esses casos, ela é feita para quem tem um tumor de baixo risco identificado na biópsia. A gente quer saber se esse tumor é um tumor com maior ou menor propensão para progredir. Esse exame já é disponível no Brasil, aqui se faz, é um exame caro, infelizmente, porque ele vai para os Estados Unidos, mas para aqueles doentes que têm um tumor que a gente acha que talvez não seja tão grave e a gente está em dúvida se põe o doente em vigilância com exames periódicos ou trata o paciente, o Oncotype nos dá essa informação. Eu vou pular esse slide, apenas enfatizar que é um exame importante para definir se o doente deve ou não ser seguido. Existe uma controvérsia ainda aberta se realmente a cirurgia robótica foi um avanço importante em medicina. Ela é realmente um método novo, exerce uma atração imensa sobre os pacientes, porque é uma cirurgia minimamente invasiva, mas existem dados ainda que têm sido discutidos se realmente a cirurgia robótica é mais efetiva que a cirurgia aberta. E até hoje isso não está definido. Quando o robô surgiu, houve um marketing muito grande, porque a empresa que faz o robô ela tem monopólio no mundo, ela tem lucros extraordinários, os doentes se sentem muito atraídos por tudo que é high-tech, mas ainda existe alguma dúvida. E o conceito atual, que eu queria resumir para vocês, não vou me ater a uma discussão mais longa, está refletido nesse slide aqui. Esse é o guideline, são as diretrizes da Associação Europeia de Urologia, que é exatamente igual aos guidelines, diretrizes da Associação Americana de Urologia. Eles dizem que os resultados funcionais, ou seja, chance de impotência e incontinência é igual com as duas técnicas, que a cirurgia robótica sangra um pouco menos do que é real, que a cirurgia robótica pode complicar um pouquinho mais do que a cirurgia aberta, e quando complica, são complicações um pouco mais graves, e eles concluem por essa frase final que existem evidências inegáveis de que o resultado da cirurgia não depende do método, mas depende da experiência do cirurgião. Ou seja, se o cirurgião tiver muita habilidade com o robô, a cirurgia vai correr bem, não vão surgir complicações, e o mesmo acontece com a cirurgia aberta, convencional. O grande problema é que a cirurgia robótica exerce uma atração sobre os doentes. Os doentes querem fazer cirurgia robótica. Então, na verdade, os grandes hospitais, aqueles que querem se manter, na verdade, num patamar alto de assistência médica, estão adquirindo o robô dá prejuízo para muitos hospitais, mas os doentes querem operar com o robô. O que vai influenciar o resultado é a experiência do médico, e por isso, o que eu acho que a gente tem que fazer é treinar as novas gerações, ou para fazer muito bem cirurgia aberta, se ele for para um lugar onde a tecnologia não é tão avançada, ele vai ter que fazer cirurgia convencional, e treinar as novas gerações em cirurgia robótica, quando eles vão trabalhar num centro onde tem esses avanços todos tecnológicos que estão disponíveis para os médicos. Só para vocês terem uma ideia, a curva de aprendizado da robótica implica em um doente o médico fazer talvez 100, 150 cirurgias para se tornar muito hábil. Ele pode não fazer, pode ajudar, ele pode participar, mas tem que ter 150 cirurgias para se tornar hábil. Tem estatística falando até em 250 casos.
para fazer bem a cirurgia convencional, precisa operar 1000 casos, de modo que é muito mais difícil se tornar hábil na cirurgia convencional do que na robótica. E é por isso que as novas gerações querem mexer com o robô. Eles vão aprender muito mais rápido a se tornarem a técnica, vão se tornar competentes muito mais rápido, vão poder exercer a função de cirurgião com muito mais eficiência. O que está acontecendo de curioso com a cirurgia robótica é que ela estabilizou em números nos procedimentos urológicos, como está aqui demonstrado, e ela agora está sendo feita em larga escala em cirurgias ginecológicas e em cirurgias do aparelho digestivo. Ou seja, nessas áreas está havendo um grande incremento no número de cirurgias robóticas, principalmente em ginecologia, que, como vocês veem por esse slide, já superou o número de casos de doentes que são submetidos à cirurgia urológica com robô, a prostatectomia. Então, essa tendência no Brasil ainda acho que não se confirmou, mas a gente precisa, quem mexe com robô e quem, na verdade, lida com robô, tem que saber que já os nossos ginecologistas vão começar a fazer tudo com robótica, porque se já estão fazendo nos Estados Unidos, a única vantagem de ser um país subdesenvolvido é que a gente pode aprender alguma coisa olhando para quem já se desenvolveu e saber que esse é o nosso futuro. Então, se lá já estão fazendo, aqui no Brasil, daqui a alguns anos, a gente vai fazer também. É possível melhorar um pouco a função sexual naqueles homens que fazem cirurgia de próstata, qualquer que seja a técnica. Esse é um estudo coreano que avaliou o uso de Viagra logo depois da cirurgia, em todos os doentes que fizeram cirurgia robótica. Eles operavam e no terceiro dia, após a retratação, já começaram a tomar Viagra em dose alta. Para um grupo recebeu Viagra e outro não recebeu nada. E vejam que esse gráfico está mostrando, o grupo que tomou Viagra, são as curvas azuis, foram muito melhores em termos de recuperação da função sexual do que o grupo que ficou sem tratamento. Depois de um ano, 40% daqueles que tomaram Viagra estavam potentes, ao passo que aqueles que não tomaram, só 17% estavam bem depois de um ano. Eu gosto de mostrar, eu sou cirurgião convencional, dinossáurico, eu não faço robótica, sou travado no tempo. Eu adorei esse slide aqui pelo seguinte: os cirurgiões robóticos dizem que preservam a potência em quase todos os doentes. Se a gente prestar atenção nesse slide aqui, ele foi feito, todos os doentes foram operados com robô e depois de um ano, aqueles que não tomaram Viagra, só 17% estavam potentes. Então o robô não foi tão eficiente nesse grupo de doentes e para um cirurgião dinossauro como eu, esse gráfico foi uma flor que eu recebi de presente, porque mostrou que, na verdade, eu não estou tão atrasado assim na medicina. A radioterapia, eu nem devia falar nada, porque no último mês o Bernardo fez uma apresentação linda aqui, extraordinária. O Bernardo é filho do Dr. João Vitor Salvajoli. E ele comentou tudo que de novo, de importante na radioterapia, mas como nem todos estavam presentes nessa reunião, eu queria apenas enfatizar um avanço agora que surgiu em radioterapia. A radioterapia sempre recebeu alguma contestação dos pacientes, porque a radioterapia exige muitas aplicações, alguns doentes se incomodam com isso. Cirurgia fica 3, 4 dias no hospital, sai e vai embora, e a radioterapia são feitas ainda 38, 40 aplicações, e isso leva 8 semanas, o doente quando mora em outro estado fica atrapalhado com isso, e os radioterapeutas então desenvolveram essas duas técnicas chamadas hipofracionada e ultra-hipofracionada, que permitem fazer um número de aplicações muito menor. Essas duas técnicas agora já estão incorporadas nos grandes centros, nas grandes instituições onde tem serviço de radiologia, de radioterapia mais completo. E a técnica hipofracionada é uma técnica que se aumentou a quantidade de rádios, de grays que são aplicados no doente, e se diminuiu o número de aplicações. A técnica hipofracionada implica em algo entre 20 e 28 aplicações, ao invés de fazer 40 aplicações, como era a técnica antiga. E a ultra hipofracionada são aplicadas grandes doses de radioterapia, mais do que 500 centigrads, mas são feitas 3, 5, 10 aplicações em
1 ou 2 semanas e isso encerra o tratamento. Para resumir o que a gente conhece sobre isso, eu não vou também, com isso foi muito bem discutido, eu queria só lembrar o seguinte, que a técnica hipofracionada, ela se presta bem para tratar os tumores de próstata que nunca foram tratados. Se ele descobrir um câncer, ele pode fazer cirurgia ou rádio, ele então quando opta pela rádio pode fazer a técnica hipofracionada. E a técnica ultra hipofracionada, ela é boa, ela é uma dose muito violenta, poucas aplicações, para tratar pequenas metástases, doença oligometastática. Quando tem uma pequena metástase no osso, num gânglio, em qualquer estrutura ou local abdominal, a gente faz 3, 4, 5 aplicações e a resposta é muito boa. Essas metástases aparecem e quando são poucas metástases, esses doentes têm uma queda significativa de PSA e ficam numa situação melhor. Eu vou pular esses slides. Eu queria só, para terminar, que está avançada a hora, dizer o que a gente tem no futuro do câncer de próstata. Existe uma possibilidade de a gente poder destruir a célula cancerosa ligando a célula tumoral, ela tem na superfície dela uma proteína que é o PSMA. Se a gente produzir um anticorpo contra o PSMA, esse anticorpo, quando injetado no sangue, vai e se fixa nas células tumorais. Se esse anticorpo tiver uma molécula de alta, um radioisótopo ligado nele, de alta energia, o que acontece? A hora que a gente administra isso para um doente, esse complexo anti-PSMA mais o radiofármaco, eles se fixam na célula cancerosa, eles entram dentro dela e explodem essa célula. E esse complexo não ataca as células normais. É fácil compreender isso. Essa é a chamada, na verdade, é o teranóstico. São métodos que a gente, usando um radiofármaco que brilha, faz o diagnóstico do tumor e trata esse tumor usando um radioisótopo ligado ao anticorpo que vai se fixar especificamente nessas células tumorais. Acho que vocês já ouviram falar, eu só tentei resumir a técnica para quem não conhece direito. Eu queria dizer que em câncer de próstata isso já é uma realidade, embora ainda não seja aplicado na prática, ainda está numa fase experimental. Vejam esse exemplo que é impressionante. Esse caso número 1, essa primeira imagem, é um doente, cada ponto preto desse no esqueleto é uma metástase. Esse doente tinha 2.900 de PSA e deve ter aí 200, 300 metástases. Ele fez 3 injeções desse radiofármaco ligado ao PSMA, o PSA dele caiu para 0,26 e o esqueleto limpou. E com mais uma injeção, o PSA se tornou indetectável e sumiram todas as metástases. E o caso 2 é muito parecido também. Isso para mostrar que atualmente a gente consegue destruir células cancerosas com radiofármacos de alta energia. O actinium é um dos exemplos, o lutécio também já é usado, embora seja um pouco menos eficiente. E existe uma procura ávida agora por novos radiofármacos que possam se fixar ao tumor e destruir só o tumor sem danificar as células normais. E eu vejo isso como talvez no futuro como uma das armas mais importantes para a gente tratar câncer, além da imunoterapia que agora está surgindo de forma importante. Eu queria mostrar para onde a gente vai em câncer de próstata. Quando um tumor surge, o indivíduo faz um tratamento local, cirurgia ou radioterapia. Em alguns doentes, muitos doentes saram, outros doentes, o tumor progride, o volume do tumor começa a crescer, ele começa a receber sucessivos tratamentos, como vocês veem nesse slide, a biraterona, docetaxel, rádio, e agora, no presente momento, a gente usando o radiofármaco, provou que a gente pode destruir o tumor que resistiu a todas essas formas de tratamento. Se o actínio, que vocês viram anteriormente, consegue destruir todo aquele monte de metástases, por que não usar ele mais precocemente quando o tumor foi tratado com cirurgia e rádio, fez um tratamento antiandrogênico, apesar disso o tumor está crescendo? Por que não usar nessa etapa? E se ele vai funcionar nessa etapa, que é mais fácil do que a anterior, por que não usar ele aqui no começo, a hora que a gente descobre o câncer?
em vez de fazer cirurgia ou rádio e causar sequelas nesses doentes, usar um radiofármaco logo que o tumor é descoberto, ele vai lá na próstata, destrói o tumor desaparece, o sujeito fica curado. Então, provavelmente, o futuro no câncer de próstata e muitos cânceres vai ser esse. Na hora que a gente descobre um tumor, atacar essas células com algum agente tóxico, citotóxico, destruir o tumor e não precisar fazer tratamentos mais radicais. Esse slide aqui ele é chocante para quem faz radioterapia e para quem faz cirurgia, porque vai acabar os cirurgiões, vão acabar radioterapeutas. Eu queria dizer para os cirurgiões que estão aqui, que eu estou vendo alguns chorando aí na plateia agora, que, infelizmente, o radiofármaco vai acabar com as nossas prostatectomias radicais. Então, é importante que quem for cirurgião comece a pensar em alternativas. Nós estamos todos sucumbindo e a primeira alternativa que eu queria sugerir para os cirurgiões é que comprassem estetoscópio e voltassem a auscultar pulmão. Cardiologia está cheia de glamour, os doentes todos gostam de cardiologista, fazem um bruto sucesso, todo mundo faz check-up anual, e os cirurgiões podem começar a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, voltar a ganhar dinheiro um pouquinho só, fazendo cardiologia. Aqueles que acharem que não tem grande vocação para clínica médica e para ser cardiologista, vão realmente sofrer um pouco, mas eu queria lembrar que existem soluções alternativas para o sujeito não morrer de fome. Para terminar, eu queria mostrar esse slide. Eles analisaram a influência do estado marital e o risco do sujeito desenvolver câncer, vários cânceres, inclusive de próstata. E para a próstata eles mostraram o seguinte, que se o risco do sujeito morrer de câncer de próstata, se ele for casado, for 1, se ele for solteiro, é 1,33, é 33% a mais de chance de ele morrer de câncer de próstata se ele for atingido pela doença. E se ele for viúvo, é 24%. Então, eu queria terminar essa palestra recomendando para que todos os homens que estão me ouvindo agora, que primeiro, não fiquem solteiros, pessoal, porque se vocês ficarem solteiros, a chance de morrer de câncer aumenta. E se casarem, não deixa a mulher morrer, porque se ela morrer, vocês vão junto também. Muito obrigado. Eu vou abrir rapidamente para se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, para aproveitar a presença do professor Miguel. Eu acho que pela adiantada hora, a gente pode então encerrar mais uma reunião do Instituto da Próstata. Eu queria lembrar a todos que no mês que vem, em dezembro, no dia 10, a gente vai ter a última reunião do ano, os temas vão ser definidos brevemente. Queria agradecer imensamente a participação da professora Cátia e do professor Miguel no dia de hoje, e aí agradecer a todos que nos acompanharam aqui presencialmente e pela internet. Uma boa noite, obrigado.